Romanos 12, versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, irmãos, um único versículo que nós lemos para estudar com os irmãos, falar sobre ele. Aqui fala de uma renovação de entendimento, de pensamentos. Renovar, sabe, o pensamento, renovar o entendimento. Para que também nós consigamos experimentar alguma coisa da parte de Deus. Tem crentes que vão ao culto sempre, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem sentir a presença de Deus. Não conseguem ter resposta de Deus. Isso tudo porque não existe uma renovação da sua ideia. Jesus, de vez em quando ele estava pregando, ele dizia: por que subis tais pensamentos em vossos corações? As pessoas sempre tinham os seus pensamentos, vou dizer assim, diferente, que causava diferença entre eles. O nosso pensamento, a nossa ideia, a nossa mente, ela é constantemente bombardeada. É uma luta, é uma guerra. Quando os demônios não usam pessoas bem próximas, sabe? Bem amigas, para te falar coisas estranhas, ele joga pensamento na sua ideia. E vou dizer para vocês, o inimigo não costuma usar gente estranha para bagunçar a sua mente. Ele costuma usar pessoas próximas de vocês. As pessoas que estão ao seu lado. Do dia a dia, amigo, pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser os filhos. Eu luto muito contra isso. Eu tenho aprendido a lutar. Por isso também eu tenho tido uma vida bem melhor. Não digo financeiramente, eu estou falando da vida espiritual, do seu sentimental. Quando você não ouve muitas pessoas falando muitas coisas estranhas, você tem uma vida melhor, porque a sua mente não é sobrecarregada. Existe algo que acontece nas famílias que muitos não sabem, não percebem. A minha mãe não tinha assim um estudo. Ela nasceu no interior onde eu nasci. Mas desde criança, ela nos ensinava uma coisa que eu fui entender depois. Mas nós obedecíamos sem entender. Ela dizia: quando o seu pai chegar em casa, não briguem, não contem problemas um do outro para o seu pai. Deixa ele primeiro tomar banho, comer, depois eu vou falar com o seu pai. E nós obedecíamos. Meu pai chegava em casa, os problemas, a gente engolia os problemas e tudo quieto. Minha mãe usou essa sabedoria que muitas mulheres não têm. E muitos filhos não têm. Mas eu fui entender isso mais tarde. Minha mãe não entendeu isso pela Bíblia. Ela entendeu na prática. Mas ela também não sabia o que é que acontecia, que o meu pai chegava em casa, chega cansado, mas não era só o cansaço físico. Um homem que trabalha igual a Elisomar e outros irmãos que trabalham com o público, com pessoas, cada pessoa tem um espírito. E nem todas estão acompanhadas de anjinho, de Espírito Santo. Você conversa com um, conversa com outro. O sentimento daquelas pessoas, daqueles espíritos que acompanham aquelas pessoas, se você não vigiar, não for forte o suficiente, eles entram na sua mente, entram no seu ser, você pode rir, brincar, mas aquilo vai te acompanhando até chegar em casa. Que uma coisa ruim é a mente da pessoa que bebe. A mentalidade da pessoa que bebe. Não existe nenhuma renovação para esse tipo de pessoa. Porque ele pratica aquela coisa e vem para casa carregado de demônios acompanhando.
Isso é uma realidade. Eu não estou falando algo que eu estou inventando. É uma realidade. Aqui está a irmã Yolanda. No primeiro dia que eu conheci a irmã Yolanda, foi lá, acho que na casa do irmão João. Foi num sábado. A sua mãe, ela foi num culto, a irmã Maria. Ela disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Ela contou o problema. Eu mandei a receita para ela. Eu perguntei, a senhora vai obedecer? Ela disse, vou. Mas ela falou vou assim, muito forte. No outro dia, tivemos outro culto, foi no domingo. A irmã Maria veio com um sorriso aqui nas orelhas, né? Pastor, estava tão alegre, porque ela viu o efeito da prática. Então ela teve num momento ali uma renovação do entendimento dela, porque eu expliquei para ela como que ela tinha que fazer. Então aquilo entrou na sua mente e houve uma renovação de ideia. Quando a sua mente se renova, você começa então a experimentar o amor de Deus. Olha aqui, eu vou ler com calma para vocês entenderem o que está escrito. E não vos conformeis com este mundo. Eu vou explicar isso aqui também. Mas transformai-vos, Fátima, transformação, mudança, mudar. Mas transformai-vos pela renovação, tem que haver uma renovação, do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês venham experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que uma pessoa vai experimentar as coisas boas de Deus, a vontade de Deus, se ele, na sua mente, não consegue frear os maus pensamentos, os maus conselhos? O provérbio diz assim, anda com os sábios e você vai ser sábio. Mas não anda com os tolos, porque você vai receber uma maldição no seu seio. Em outras palavras. O livro de Salmos, capítulo 1 e versículo 1 diz, bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado o homem, o varão, ou a mulher, né? O termo varão é genérico, representa homem e mulher. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não para, não se detém, não freia no caminho dos pecadores. E nem se assenta, nem se acomoda em rodas de zombadores, escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita. É a ideia renovada, é o pensamento transformado. Você não fica pensando nos problemas, eu tenho que fazer a cirurgia, eu estou doente, é isso e aquilo, eu estou com uma dívida, eu estou num caminho assim. Você não fica pensando nisso, você vai pensar nas coisas que são de cima. Quando a sua mente sobrecarrega das coisas materiais, as doenças começam a ficar mais fortes. Isso já foi estudado pela medicina, já foi descoberto isto. Nós temos experiências vividas, e lá no Rio também, experiência com os nossos irmãos. Demos conselhos, eles seguiram, as doenças diminuíram bastante. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está, por exemplo, preocupada, problemática, dentro de um quarto, ou numa sala onde não tem ninguém, está sozinha ali, sentado, olhando para um lugar fixo, pensando, a sua mente está sendo bombardeada, atacada, há uma guerra feroz de demônios contra essa pessoa, trabalhando para arruinar a vida dessa pessoa, porque é daqui de dentro que vai para o coração e que vai para as ações. Sai da mente vai para o coração comanda as ações, palavras e outros sentimentos estranhos. Quando eu, por exemplo, digo para vocês que eu não tenho televisão, não ouço televisão, não quero saber de televisão, é porque eu não vou contaminar o meu espírito, a minha vida com isso. Outra coisa, más conversações. A Escritura diz que as más conversações estragam, corrompem os bons costumes, porque elas entram na sua mente. A sua mente, ao invés de renovar, ela está novamente sendo atrapalhada, envelhecida, está sendo bombardeada com maus conselhos, más amizades, más conversações. A coisa horrível é quando uma mulher tem uma amiga que
que só fala de homem, traição e um monte de coisa, e só esse assunto, aquilo fica o tempo todo remoendo na cabeça. Aí a outra amiga que não estava envolvida em coisa errada, já começa a pensar que deve estar acontecendo com ela também. Já começa a duvidar da sua vida. Por quê? Porque participou de um bom tempo com conversas inconvenientes. A Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é uma delícia. Ensinamento delicioso, obrigado, Senhor. Irmãos, a minha vida mudou por essa renovação de entendimento. Vem um pensamento ruim na sua mente, você é um pecador, mas o que você está fazendo? Mas a Bíblia, eu posso ser um pecador, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus não me purifica de todo pecado. É assim que funciona. Você tem na mente a palavra, você sabe se defender. Ela é uma espada do Espírito. Você já pecou muito, rapaz. Deus nem quer saber de você, não. A Bíblia diz que não despreza ninguém. Ele está pronto para perdoar. Está lá no livro de Salmo, ele está pronto para perdoar. É assim que você combate o mal que vem na sua mente, ou conselhos ruins. Você lembra da palavra. Não, Jesus me ama assim. Jesus me ama. Então essa renovação, ela acontece por prática. Você tem que praticar, pensar na palavra, o que você leu. Viu o Salmo 1? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você lê, você medita, você pensa na palavra, está trabalhando lá, está pensando na palavra, está falando com o Senhor, você passa um dia muito mais feliz, muito mais na direção. Até nas coisas materiais Deus dá direção. É uma coisa incrível, maravilhosa. Se eu fosse contar para vocês que essa mudança da mente ocorreu em vários irmãos, lá na nossa igreja no Rio, nós temos testemunho de vários irmãos que passaram a entender, a pensar no ensino, e a vida deles mudaram, mas de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Só tem uma coisa: eu acho que eles lá praticam mais do que vocês aqui. Vocês praticam muito pouco. A prática é você colocar aquilo ali, você acreditar no que é ensinado e fazer a risca mesmo. Aí você vai ter uma experiência. Vem pensamento ruim, vai estar repreendido, sai daí, menino. Está colocando coisa na minha mente, isso aí, né? Está repreendido, sai daqui em nome de Jesus. É assim que funciona. Se vem pensamento ruim contra alguém, contra uma coisa, repreenda. Fala, sai daqui em nome de Jesus. Vocês têm que fazer isso. Será que vocês fazem? Nem sempre fazem. Não fazem porque às vezes não estão aliviados. Estão sempre pedindo assim, ora por mim. Eu oro, pode pedir oração, não fica com vergonha não. Mas você tem que praticar isso. Tem uma irmã que congregou lá conosco, ela se mudou, então foi para outra igreja, muito longe. Ela disse que um dia, ela estava sempre ouvindo essas coisas, eu ensinando. Uma coisa vem segurando ela aqui por trás assim. Metendo a mão por trás. Aqui, não, é uma senhora. Ela disse, já sei que é você. Sai daqui em nome de Jesus. A mão foi fazendo assim. Ó. Prática. 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 Tem que praticar. Quantas e quantas vezes Satanás, os demônios, atacam vocês, vocês são bombardeados com maus pensamentos, e vocês sentam, ficam tristes, vão chorar, ou então vão procurar outra coisa para tirar aquilo da cabeça, mas não usa a arma, porque não pratica. A prática é excelente, é maravilhosa. É igual uma pessoa que vai praticar, a fazer qualquer coisa, por exemplo, a trabalhar, de mexer em mecânico, em eletricidade. Ele vai aprendendo, toda vez ele vai praticando, ele mexe, ele olha, ele vai se inteirando, se envolvendo. Daqui a pouco ele vai ser um profissional, porque aprendeu bastante, colocou em prática. Então, esta palavra, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Aqui está uma diferença. Ou você se conforma com o mundo, fica igual ao mundo, e não pratique uma renovação do seu pensamento, e continue na vida velha. Ou você, então, deixe de ficar conforme o mundo, ser parecido com ele, seguir o exemplo dos outros,
Quem segue o exemplo que não é de Cristo, mas um exemplo mau dos outros, entra num caminho de escuridão até cair no abismo, naquele lugar terrível. Então, o conselho aqui é que não seja conforme o mundo, não tenha a tua vida igual aos outros, não vos conformando com este mundo, não seguir o exemplo, o padrão que o mundo criou, que a sociedade sem Jesus, ela criou um padrão de vida que fere a vontade de Deus. Os homens e mulheres e jovens não tiram tempo para adoração, não tiram tempo para a leitura, não buscam o Senhor. Então são alvos fáceis de Satanás. Satanás coloca eles uns contra o outro, os envolve em bebidas, em adultério, em roubo, em mentira, e um monte de coisas. E ele se deleita, as pessoas gostam disso, porque isso satisfaz um desejo, uma alegria da carne. No entanto, as pessoas estão sendo cada vez mais condenadas por esses atos que levam-os para longe de Deus. Então, quando a Escritura diz para nós não nos conformarmos, não se conforme, a palavra não vos conformeis, é andar em conformidade, ser igual aos de fora. É claro que a mensagem não é uma proibição, é apenas um ensino para o bem de quem quer tirar nota boa na escola. Eu sou um professor abaixo do anjo do Senhor. Ele nos ensina e a gente passa para os irmãos. Mas quem vai tomar a atitude, vai fazer a prática, é aquele que quiser seguir e experimentar, como eu tenho experimentado, as coisas maravilhosas de Deus. Então, não conformar com este mundo é não imitá-lo, como diz o Salmo 1. Este versículo está ligado com o Salmo 1. Não vos conformeis com este mundo. É a mesma coisa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, quer dizer, do mundo. Segundo o mundo, não se detém no caminho dos pecadores. Tudo é do mundo. Ele nem se assenta em roda de escarnecedores. Tudo do mundo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita. A palavra meditar é o mesmo que o apóstolo está falando aqui. Olha só o que ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando meditamos, estamos usando a nossa mente, estamos trabalhando a nossa mente. Quando você trabalha a sua mente em coisas boas, bons amigos, tudo de bom acontece. Esta semana fomos na feira, encontramos até lá a irmã Geisiane, né? Eu, a Lu, Isabel, e enquanto a irmã Lu conversava com uma irmã lá, chamada Ruth, eu conversei com uma senhora, uma jovem, assim, não é muito de idade, né? Deve ter uns 40 anos por ali. Não sei o nome dela, mas ela estava ouvindo, eu dando a receita para outra senhora, e ela ficou prestando atenção. Eu disse: a senhora está prestando atenção aqui na receita? Eu estou prestando atenção. Aí eu aproveitei, entrei com a palavra, comecei a conversar com ela, e ela se abriu, eu olhei para ela assim, e disse assim: seus olhos são tristes, hein? Você está triste? Eu disse: eu perdi meu marido. Aí começou a falar, né? E ali eu comecei a pregar para ela, a falar para ela, que ela não deveria estar concentrada nesse pensamento, porque senão ela não seria feliz tão cedo. Eu sei que existe uma saudade, mas você precisa sair de casa, andar, conversar com pessoas boas, evitar ver televisão, coisa que não presta. Ela já tem um ano que já não via televisão lá em casa por causa não sei de quê. E ela adotou não ver. Você: ótimo, ótimo. Então ali nós começamos a falar um pouco sobre isso aqui, porque muita gente sofre porque não tem uma renovação de entendimento, de pensamento. Vive pensando aquelas coisas, vive matutando aqueles pensamentos, vive daquele hábito, praticando aqueles maus pensamentos e não tem uma vida feliz. Quando as coisas de Deus entram na sua mente, olha, diz lá Isaías, não sei se é 29, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu vou ver se eu acho, se eu não achar não tem problema, né? O importante é que nós sabemos de cor e já temos até citado para os irmãos. 26, falei 29, né? Troquei os 6 por... diz assim: tu conservarás em paz, olha só, tu vai conservar em paz aquele cuja mente está firme em ti. É uma pessoa que renovou o seu pensamento, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Irmãos, uma mente firme em Deus é uma mente confiante. E o coração recebe a coisa boa. E o coração passa a se sentir bem. Porque a mente está trabalhando só em pensar nas coisas do Senhor. Irmãos, eu trabalhava para sustentar os nossos primeiros 4 filhos, eram pequenininhos. Eu trabalhava no centro do Rio, esculpindo madeira. Eu era escultor de madeira. E tinha época que eu não vendia nada. Vocês pensam que eu passava o dia todo ali, triste, porque eu pregava o dia todo no centro do Rio para as pessoas que vinham ali. Muita gente já vinha para ouvir a palavra de Deus, já sabia que eu estava ali vendendo e sabia que eu sempre tinha uma palavra. Eu atendi muitas, eu perdi a conta, irmão, de quantas pessoas atendi. A irmã Lu era uma delas. E ela já chegou lá, já viu várias pessoas lá, eu falando, ensinando, orientando, conversando. Ela pode responder para vocês. E o meu problema? E o meu dinheiro? E as crianças em casa sem nada? Eu entregava nas mãos de Deus. Porque Deus está no controle. Aí você pensa, puxa, por que eu estou passando por isso? Não, eu estou passando por isso porque Deus tem um controle. E Ele está me provando. E Ele vai dar a solução na hora certinha. Ou de um lado ou do outro, Ele vai trazer a minha bênção porque eu confio nele. E eu quero ficar com a minha mente nele para eu ficar em paz. Quando você põe a sua mente em Deus, a paz entra, porque você começa a pensar nas coisas de Deus, nas coisas que são de cima. Então o Satanás não consegue te perturbar. Mas passa dentro de casa. Por exemplo, a irmã Anísia às vezes está sozinha em casa, né, irmã Anísia? Se ela não vigiar, alguém fala qualquer coisa, ela fica o dia todo pensando, vai passar o dia mal. Pode infartar, pode dar um derrame, sabiam disso? Os bandidos, lá perto da nossa congregação, chegaram para um senhor lá, dono de um comérciozinho. Ele vendia conexões, ele vendia bebidas, vendia um monte de coisa, pão. O bandido chegou lá, os bandidos fazem mesmo assim. A partir de hoje pode fechar, o senhor vai trabalhar mais aí não. Pode fechar. Não, se não fechar, a gente vem aqui e te mata. Ele fechou, na mesma hora foi para casa, infartou, morreu. Sabe por quê? Porque a mente dele não estava em Jesus. Estava na segurança, na confiança do seu comércio. Quando a Bíblia ensina, não é para botar cabresto na boca de ninguém, não. É para vocês serem felizes. É para vocês desfrutarem, alcançar a bênção. Senão vocês não vão alcançar a bênção. Até uma criança dessa aqui, elas aprendem aqui e falam versículo. Aí vai para o colégio, chega lá, esquece tudo e começa a fazer bagunça, puxa a cadeira para o outro cair, né? A palavra não está entrando no cérebro, não está meditando na palavra. Nós adultos que meditamos na palavra não fazemos isso. Puxar a cadeira para o outro sentar e cair no chão e quebrar a espinha. Por quê? Nós estamos meditando na palavra de Deus. Os demônios, eles entram porque às vezes as crianças não têm esse hábito de meditar na palavra, levar uma vida meditando na palavra. Aí eles entram. E pode causar uma situação bem perigosa. E é demônio que faz isso. Tem que vigiar muito. Então, até nas conversas dos irmãos, quando nós estamos ligados com Deus, a gente fala coisas boas. Coisas que servem para quê? Construir. Mesmo assim, as exortações continuam. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que sirva para a construção. É uma instrução para que você fique sempre na vigilância, porque uma palavra tem muito poder de abençoar e poder de destruir. Já chegou gente para mim me pedindo conselho, né, sobre o negócio de marido e mulher. Aí eu dei o conselho bíblico, né? A pessoa falou para mim assim, mas um amigo meu mandou fazer isso. Pois é, ele falou isso, mas não veio de Deus, não. Sabe por quê? Ele não tem amor. Ele não quer construção, ele quer destruição. Por isso que ele te deu esse conselho. Talvez queira que você seja igual a ele. Não tem uma vida abençoada, aí quer ter um parceiro de destruição para não ficar sozinho. O pecador que quer que uma pessoa justa ande com ele, ele chega a pagar as coisas más,
para a pessoa vir para o lado dele. Nós sabemos isso, a vida ensina isso. O amigo não, o amigo chega para você e fala assim, você errou, rapaz, você não devia ter feito isso. Mulher, você fez coisa errada. A Bíblia ensina assim, a gente não pode fazer isso. Então esse é o conselho de construção, para construir, para edificar e não para destruir. Por isso que uma mente carregada de coisas boas, fala de coisas boas. Porque, irmãos, quando você pensa bastante nas coisas de Deus, a tendência é essas coisas virem para o seu coração. E a tendência é sair do coração para a boca para você aconselhar os outros. Por isso é muito bom falar de Jesus, falar das palavras, falar do livro de Provérbios. Lá na igreja dos irmãos do Rio, os irmãos sabem bastante, eles citam bastante escrituras. O irmão vai falar qualquer coisinha errada, mas está escrito assim, irmãos. Não dá para brincar, não. Vai brincar. As irmãs também conhecem bastante. Só os irmãos novos que estão lá que ainda não têm o hábito. Mas esse hábito de você ler um versículo, guardar ele todo dia, pensar nele, isso é muito bom. Porque a renovação do seu pensamento vai sendo feita pela prática de você pensar nos versículos que você lê. Por isso que eu aconselho vocês todos os dias ler pelo menos um pouco da palavra de Deus. Porque isso vai ficando na sua mente. E aquilo vai te fazer um bem durante o dia. O inimigo, os demônios vêm para te atacar, você já tem uma arma, você já tem um escudo da fé, você já tem a palavra funcionando como uma defesa na sua vida. Aleluia. Amém, irmãos? Deus abençoe.